Senhores, havendo número legal, declaro aberta a presente sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Eu vou deixar de fazer a leitura da ata da sessão anterior, por se tratar ainda de uma sessão híbrida. Nós temos vários projetos a serem deliberados. E o primeiro projeto trata-se da emenda constitucional processo 5022, de autoria do deputado Henrique Arantes e outros. Assunto: extingue o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás e dá outras providências. O relator escolhido foi o deputado Thales Barreto. Ele apresenta um relatório contrário à PEC apresentada pelo deputado Henrique Arantes e outros, de número 5022. Colocada em discussão, solicitou vista o deputado Humberto Teófilo. Eu tenho aqui o voto em separado do deputado delegado Humberto Teófilo, que é contrário ao relatório do deputado Thales e favorável à matéria, ou seja, a extinção do Tribunal de Contas dos Municípios. Eu coloco em discussão. Vista, senhor presidente. Vistas ao líder do governo, deputado Bruno Peixoto. Questão de ordem. Questão de ordem, Vossa Excelência. Senhor presidente, já faço a devolução da emenda, até mesmo porque entendo perfeitamente a importância e a necessidade do Tribunal de Contas dos Municípios, inclusive pelo relatório muito bem feito pelo deputado Thales Barreto. Então, devolvo a matéria e gostaria de pedir, Vossa Excelência, que já pusesse em apreciação o nosso voto, rejeitando o relatório, o voto em separado do deputado Humberto Teófilo. Então, devolvida a matéria, senhores, eu vou colocar em discussão o processo 5022. Agora é o voto em separado do líder do governo, deputado Bruno Peixoto, que é pela rejeição apresentada na matéria pelo deputado Humberto Teófilo, pela rejeição da matéria nos termos do relatório do ilustre deputado Thales Barreto. Ele é favorável ao relatório do deputado Thales e contrário ao voto separado apresentado pelo delegado Humberto Teófilo. Eu coloco em discussão. Discutir, presidente. Senhor presidente, deputado Humberto Aidar, nossos cumprimentos e obrigado pela oportunidade de discutir uma matéria que é de suma importância e que é salutar que se faça o debate e que se busque, cada deputado, manifestar o seu pensamento sobre a questão do TCM. Eu, desde o primeiro momento que a PEC começou a transitar, eu manifestei contrário à extinção do TCM, exatamente porque eu posso, como ex-prefeito, ser testemunha e ex-prefeito da oposição ao governo do Estado, ser testemunha de quanto o Tribunal de Contas foi importante para mim, como órgão técnico, para me auxiliar, para tirar as dúvidas que eu tinha na busca de fazer um mandato, 2 mandatos, no meu caso, de prefeito da cidade de Goianésia, com muita transparência. E eu tive, então, no TCM, aquilo que eu precisava, que era uma orientação do controle externo, e mais do que isso, permitir não só o prefeito, mas, como é o caso de Goianésia e de todo o estado, é o caso da Câmara de Vereadores, que entendem a importância e a grandeza do apoio técnico e o apoio institucional que eles têm junto ao tribunal, que faz uma análise, faz uma avaliação de caráter, então, técnico, de controle externo, e que caberá e cabe às câmaras municipais, aí sim, analisar e fazer aquilo que manda as regras de administrações municipais. Então, eu quero parabenizar o deputado Thales Barreto, que buscou, junto àqueles que de uma maneira ou outra pudessem manifestar,
envolvendo as entidades que envolvem prefeitos, as entidades e a entidade que envolve os senhores vereadores de todo o Estado, que manifestaram contrário à extinção do TCM, e eles sabem o quanto seria e é gratificante esse importante instrumento, então, de controle externo. Então, parabenizo o deputado Thales Barreto, fez um documento de caráter muito técnico e que buscou traduzir o sentimento, então, de prefeitos e, com certeza, dos senhores vereadores. Portanto, no meu entendimento, essa é a razão, e eu não tenho dúvida que agora que se procurou debater melhor e buscar um entendimento, os senhores deputados deverão votar, então, favorável ao relatório do deputado Thales Barreto, que foi acompanhado aí pelo líder do governo, deputado Bruno Peixoto, e com certeza traduzindo o sentimento, então, de todos os prefeitos e vereadores. E eu diria mais, que o Tribunal de Contas do município tem uma estrutura que é relativamente enxuta, é uma estrutura que tivemos ao longo dos anos, à medida que vieram presidentes, cada um procurou superar e dar mais credibilidade. Eu quero reverenciar agora, neste momento, o presidente, o doutor Joaquim, que, com certeza, Joaquim de Castro, que tecnicamente colocou o nosso Tribunal de Contas do município numa posição muito privilegiada. E, com certeza, dois motivos são fundamentais. Primeiro, que o próprio TCE não tem interesse de assumir esta responsabilidade. Ele não tem estrutura própria para isso, e levar para o TCE seria diminuir a qualidade que se tem lá hoje de excelência para acompanhar aquilo que diz respeito ao Estado. E, portanto, no nosso entendimento, essa conduta, então, de reconhecer que o TCM de Goiás é preparado, é capaz, é que eu quero, então, manifestar o meu apoio para que ele se mantenha como um importante instrumento de controle externo das câmaras municipais de Goiás. Parabéns, Thales Barreto, pelo seu relatório, e, com certeza, terá o acompanhamento da maioria dos deputados dessa casa. Muito obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço, deputado Hélio de Souza. Repito, mesmo sem fazer parte nesse biênio como titular ou suplente desta comissão, está sempre presente, um deputado muito atuante. Para discutir esta matéria, delegado Humberto Teófilo, a palavra. Boa tarde, presidente, todos os colegas. Eu gostaria aqui de destacar aqui meu voto em separado em relação ao voto apresentado pelo deputado Thales Barreto, e se não der tempo, eu já gostaria de registrar meu encaminhamento de voto. E faço questão de fazer uma leitura de parte desse voto, que eu entendo que é muito importante, até porque muitas pessoas aí estão nos acompanhando. Preliminarmente aqui é importante rememorar que a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, no dia 10 de setembro de 1997, aprovou a emenda constitucional número 19, à época do governador Maguito Vilela, no qual extinguia o Tribunal de Contas dos municípios do Estado de Goiás, unificando ao Tribunal de Contas do Estado. À época, na deliberação da proposta, vários pontos foram assentados, que eu dispenso aqui no momento para ser mais célere. No dia 4 de novembro de 1997, 55 dias após a aprovação da emenda constitucional que unificou o Tribunal de Contas dos municípios ao Tribunal de Contas do Estado, a Assembleia Legislativa aprovou uma nova emenda constitucional, de número 21, de autoria, à época, do deputado Ibsen de Castro, reimplantando o órgão. Mais de um ano depois, no dia 9 de dezembro de 1998, por unanimidade, aprovou-se a emenda constitucional 23, a qual corrobora a criação do Tribunal de Contas dos municípios. Ocorre que, primeiro, já sustento aqui a constitucionalidade do Tribunal de Contas, até porque a própria Constituição Federal proíbe a criação de Tribunal de Contas dos municípios, o que foi feito em 1998, já sob a vigência Constituição de 88.
O relatório contrário do ilustre aqui deputado Thales Barreto, em conjunto com a Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho Regional de Contabilidade, a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil e a Associação Goiana dos Municípios, sustentado em 3 teses que eu gostaria de rebatê-las aqui pontualmente. A primeira, as fiscalizações realizadas são essenciais. Segunda, não haverá redução de despesa. E terceiro, ocorrerá um acúmulo excessivo de feitos no TCE. Pois bem, o primeiro ponto é quanto à essencialidade do órgão, e de pronto eu já afasto que o Tribunal de Contas dos Municípios não é essencial. Tá? Eu gostaria de destacar para ser, eu procurando, né, a gente, conforme o dicionário aqui da língua portuguesa, o que é essencial, o que é imprescindível, aquele que não se pode dispensar ou renunciar, ou sobre o que não pode ser alvo de substituição insubstituível. O Tribunal de Contas dos Municípios é sim substituível. E isso eu deixei bem destacado aqui do meu voto, que até mesmo as funções que foram colocadas na própria PEC, elas são transladadas, elas podem ser sim exercidas pelo Tribunal de Contas do Estado, né, que sabidamente possui estrutura técnica e financeira para isso. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar, que é sim dispensável. Aliás, repito, na vigência da atual Constituição aqui de 88, né, a extinção dos tribunais de contas pode ser observada não só no estado do Maranhão, como também no Amazonas e no Ceará. Então, eu fiz questão de elencar todo o rol de competência do Tribunal de Contas dos Municípios, fiz questão de elencar todos os incisos e fiz questão de rebatê-los ponto por ponto, que ele não é imprescindível. E dentre esses incisos, pode sim ser exercido pelo Poder Legislativo Municipal. Então, fiz questão de detalhar, até porque, repito, pode ser o poder, essas competências constitucionais podem ser exercidas pelo Poder Legislativo Constitucional. O segundo ponto que eu gostaria de destacar, né, aliás, o primeiro ponto, só finalizando, que a existência de um órgão consultivo centralizado acaba por esvaziar a responsabilidade dos gestores municipais em fortalecer a autonomia municipal por meio da observância do princípio do concurso público e a criação de cargos de assessoramento jurídico e contábil permanente, evitando o manejo indevido da verba pública para favorecimento de aliados, zelando assim pela coisa pública, na ordem do princípio da impessoalidade. Então, é sim dispensável as atribuições legalmente fixadas ao Tribunal de Contas Municipal, mantendo-se o posicionamento favorável ao texto original. No encaminhamento de voto, eu vou terminar aqui as minhas conclusões. Quanto à redução de despesas, novamente eu afasto a tese da redução de despesa. A função, eu tenho como exemplo aqui no estado do Ceará, que a função dos tribunais de contas, por exemplo, registrou-se uma economia inicial de mais de 3.500.000 reais. Então, há um exemplo, sim, no estado do Ceará, que houve esta economia. Aliás, a insistente necessidade de economia das divisas aqui do estado de Goiás, atestada pela calamidade pública em razão da pandemia causada pelo vírus, e o iminente ingresso no regime de recuperação fiscal, por toda a próxima década, seria satisfeito ou ao menos diminuir. Eu pergunto se tem algum outro deputado que gostaria de discutir esta matéria. Encerrada a discussão, está em votação para encaminhamento de voto o deputado Humberto Teófilo. Finalizando aqui meu relatório, então, o iminente ingresso aqui no regime de recuperação fiscal por toda a próxima década seria satisfeito ou ao menos diminuída com a extinção do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, da mesma maneira que na maioria dos estados brasileiros, poupando áreas essenciais verdadeiramente indispensáveis como saúde, educação e segurança pública de reduções orçamentárias. O último ponto, acerca da continuidade do serviço público. De novo, eu venho aqui destacar que parece descabido concluir sem qualquer dado e na contramão dos excelentes resultados de produtividade que o TCE e o Ministério Público de Contas alcançaram atualmente. A título de informação, no próprio site do Tribunal de Contas, somente entre 19/3 e 17/5, 390 processos foram examinados. 6 representações e recomendações expedidas, 5 portarias expedidas e elaboradas e 74 tarefas administrativas concluídas. Esses números demonstram a forma exímia como as atividades são conduzidas pelo Tribunal de Contas do Estado.
Além disso, a resolução administrativa do Tribunal de Contas dos Municípios, em seu artigo 1º, determina que prescreve em 5 anos a pretensão punitiva do Tribunal de Contas dos Municípios nos feitos de qualquer natureza a seu cargo. Então, não obstante a alegação que me pareceu ofensiva que o TCE, desprovido de dados, falando que o Tribunal de Contas seria incapaz de analisar os feitos no prazo de 5 anos, evidenciar aqui um desconhecimento dos índices de produtividade apresentados pelo TCE. Então, concluindo, se havia extinto anteriormente e não poderia ser criado novamente, como eu bem destaquei, sob a égide da Constituição de 88, pois não havia previsão constitucional para tal. Evidenciando assim mais um meio de reaver, uma proposta, um meio de reaver a ordem constitucional estabelecida. Nesse sentido, afastando todos os argumentos que foram aqui, eu fiz questão de forma detalhada e específica, afastar os pontos com a devida vênia, com o devido respeito aqui ao deputado Thales Barreto, mesmo corroborado aqui com os documentos que eu acabei de citar, demonstrando que os argumentos expostos de que as fiscalizações realizadas são essenciais, claro, são essenciais, o TCE realizará, até mesmo o Poder Legislativo Municipal, que haverá sim redução de despesa e não ocorrerá acúmulo de serviços feitos pelo TCE, conforme demonstrado. Nesse caso, deixando aqui como sempre destaquei desde aqui a campanha eleitoral, sempre fui favorável à extinção do TCM e por isso eu votei pela aprovação do texto original, a PEC do deputado Henrique Arantes. No mais, obrigado, presidente, flagrante neles. Encerrado o encaminhamento de voto, está em votação. Nós estamos votando agora o voto em separado do líder do governo, deputado Bruno Peixoto, que rejeita o voto em separado apresentado pelo delegado Humberto Teófilo, aprovando o relatório do deputado Thales Barreto, que rejeita a PEC de extinção do TCM. Deputados favoráveis ao voto em separado do líder do governo, permaneça como estão, os contrários... Conta, presidente. Aprovado o voto em separado do líder do governo, com o voto contrário que se faça constar em ata do delegado Humberto Teófilo. Próximo processo, 5706, de autoria do deputado Lissauer Vieira. Antes de colocar em discussão, trata-se de uma prorrogação do refis, e o presidente me fez esse pedido para levar ao conhecimento de vossas excelências da necessidade, da urgência da aprovação aqui para que vá para o plenário. O refis por mais 30 dias. É o projeto 5706, de autoria, repito, do presidente desta casa, Lissauer Vieira. Projeto de lei 20.939, de 28 de dezembro de 2020, que institui medidas facilitadoras para que o contribuinte negocie seus débitos relacionados ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, ICMS, e a Lei 20.966, de 29 de janeiro de 2021. Justifica-se a presente modificação legislativa pelo recrudescimento da situação da pandemia causada pelo novo coronavírus, o Covid-19, que levou várias prefeituras a adotar medidas mais restritivas de convívio social, resultando assim no fechamento de vários estabelecimentos. O relator é o deputado Wilde Cambão. É favorável à matéria, está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrado. Deputados concordarem com o relator, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 5708, Governadoria do Estado. Indica o nome de Gui Francisco Brasil Cavalcante para compor o cargo em comissão de conselheiro do Conselho Regulatório da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos, a AGR. Relator, deputado Wilde Cambão, parecer favorável, está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrado. Deputados favoráveis à matéria, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 5024. Deputado Humberto Aidar, presidente. Com a palavra, Vossa Excelência, Bruno. Apenas o Gui, nosso querido amigo Gui, está aqui conosco. Seria importante ele se apresentar até mesmo para cumprir o rito
conforme regimento interno. Ele está aqui conosco só para se apresentar e falar sua qualificação. Seria possível? Ok, deputado Bruno, eu vou revogar o despacho, porque eu não sabia da presença do Gui, teria marcado anteriormente, mas pelo fato de eu estar hoje aqui ainda em home office, eu peço desculpas ao Gui e quero passar a palavra ao senhor, Gui, para que possa falar um pouco, apresentar aí o seu currículo para a gente colocar a sua matéria em discussão e votação aqui na CCJ. Prazer recebê-lo, amigo. Prazer, meu ilustre deputado. Eu já estou há vários anos em vários órgãos da Prefeitura e daqui do Estado também. Fui chefe de gabinete das centrais elétricas por 3 anos, da Secretaria da Fazenda por 6 anos, depois voltei agora em 2019, fiquei mais 2 anos, e agora fui para a AGR como chefe de gabinete. E agora estou aqui com essa missão de ser o conselheiro da AGR. Eu já conheço aquilo ali, já estive lá um bom tempo, conheço todos os trâmites daquilo ali, sei como que eu devo me proceder ali dentro. Então eu queria agradecer a vocês a aprovação do meu nome para conselheiro da AGR. Muito obrigado, Gui. Então eu vou, revogando o despacho, vou colocar mais uma vez em discussão o processo 5708 da Governadoria do Estado, que indica o nome de Gui Francisco Brasil Cavalcante para compor o cargo em comissão de conselheiro do Conselho Regulatório da Agência Goiana Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos, AGR. Relator, deputado Wilde Cambão, parecer favorável, está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrado. Deputados concordarem com a indicação, permaneça como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Processo 5024, deputado Vinícius Cerqueira, foi apensada aos 5057. Proíbe a utilização de animais para desenvolvimento, experimentos e testes de produtos cosméticos, higiene pessoal, perfumes e seus componentes no estado de Goiás, dá outras providências. Relator, deputado Wilde Cambão. O parecer é favorável à matéria. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Deputados concordarem. Com parecer favorável, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. 4005, de autoria do delegado Eduardo Prado. Altera a lei complementar número 26, de 28 de dezembro de 98, que estabelece as diretrizes e bases do sistema educativo do Estado de Goiás. Relator, deputado Vinícius Cerqueira, parecer favorável. Vista o deputado Hamilton Filho, sem manifestação. Vista o deputado Bruno Peixoto. Pode separar o deputado Bruno, é pela diligência da matéria, está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado. Deputados concordarem com a diligência, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Aprovada a diligência. 470, de autoria do delegado Humberto Teófilo. Altera a Lei 19.587, 10 de janeiro de 2017, que estabelece normas gerais para a realização de concursos públicos no âmbito da administração pública do Estado de Goiás. Relator, deputada delegada Adriana Costa, parecer favorável. Vista o deputado Hamilton Filho, sem manifestação. Vista o deputado Bruno, voto separado do deputado Bruno é pela diligência da matéria. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, Vossa Excelência, deputado. Gostaria de rever o meu relatório, se permitir sobrestamento da matéria para votarmos no final, seria possível? Então, eu retiro a matéria momentaneamente de pauta, com o compromisso do líder do governo de devolvê-la assim que esgotarmos a pauta da ordem do dia de hoje. Processo 4503, de autoria do delegado Eduardo Prado, altera a Lei 19.573, de 29 de dezembro de 2016, que disciplina, nos termos do artigo 95, inciso 17 da Constituição Estadual, o pagamento dos adicionais de insalubridade e periculosidade aos serviços públicos do Estado de Goiás.
Relator, deputado Wilde Cambão, parecer contrário. Vista a delegada Adriana Costa, voto separado da Adriana, é favorável à matéria. Vista o deputado Bruno, voto separado do deputado Bruno é pela diligência. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrado. Deputados concordarem com a diligência, permaneça a comissão. Os contrários se manifestem. Aprovada a diligência. Processo 5064, de autoria do deputado Bruno Peixoto. Dispõe sobre o combate ao desperdício de alimentos e a doação de excedentes de alimentos para o consumo de cães e gatos nas condições que especifica. Relator, deputado Charles Bento, parecer favorável à matéria. Está em discussão. É encerrada. Em votação. Encerrada. Deputados concordarem com parecer favorável, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. 11:45, de autoria deputado Cláudio Meireles. Institui a política estadual mais leitura, mais saúde nos hospitais públicos do estado de Goiás, dá outras providências. Relator, deputado Hélio de Souza, parecer pela diligência. Aprovada a diligência. Parecer conclusivo, deputado Hélio, é favorável à matéria. Matéria que foi redistribuída. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrado. Deputados favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 5078, de autoria do deputado Rafael Gouveia. Da denominação ao próprio público que especifica rodovia Jorge Branco de Gouveia, no trecho da JO 070, entre as cidades de Goiás e Itapirapuã. Relator, deputado Vinícius Cerqueira, parecer favorável à matéria. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrado. Deputados concordarem com a aprovação da matéria, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 4666, de autoria do deputado Lucas Calil. Regulamenta a publicidade infantil de alimentos no âmbito do estado de Goiás. Relator, deputado Thales Barreto, é contrário à matéria. Ser contrário do deputado Thales Barreto. Vista. Vista. Vista, presidente. Ouvir o processo 4470 com a modificação proposta. Presidente, eu pedi vista esse do deputado Lucas Calil, do voto contrário, por favor. Eu revogo o despacho, não tinha ouvido aqui, vistas do 4666 ao deputado Humberto Teófilo. Sim, senhor presidente, estou devolvendo, retirei o nosso relatório a pedido do deputado Humberto Teófilo. Eu espero que ele também atenda o nosso pedido quando for feito, porque ultimamente o que eu peço ele faz o contrário. Esse Humberto Teófilo está um menino desobediente. 4470, delegado Humberto Teófilo. Altera a Lei 19.587, 10 de janeiro de 2017, que estabelece normas gerais para a realização de concursos públicos no âmbito da administração pública. Adriana Costa, parecer favorável. Vista Hamilton Filho sem manifestação. O deputado Bruno tinha pedido a diligência, ele retira a diligência, então o parecer que está em discussão é da delegada Adriana Costa e é favorável. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Deputados concordarem com parecer favorável na matéria de Humberto Teófilo permaneça como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Eu pergunto se tem algum deputado que gostaria de fazer uso da palavra. Não havendo interessados no uso da palavra, eu agradeço a participação dos deputados e deputadas e declaro encerrada a presente sessão. Tenhamos todos uma tarde proveitosa aí, daqui a pouco vai começar a sessão plenária. Boa tarde a todos.